Nossas provações não são maiores que o nosso Deus e não vão nos impedir de caminhar. Se diante de nós o mar não se abrir, Ele fará a gente andar sobre as águas, para a gente viver rompendo em fé. Nossas provações não são maiores que o nosso Deus e não vão nos impedir de caminhar. Vamos estar meditando em Pedro, a partir do 31, que fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Satanás queria Pedro. Por que Pedro? A gente estava meditando também outro dia sobre Jó, falando que Satanás estava de olho em Jó. Então, a gente viu toda a trajetória de Jó. E Jó hoje está de referência para a gente, não pelo que ele passou, mas pelo que ele superou. Pelo que ele superou. Então, a gente vê a trajetória de Jó. O Jó, que o mesmo que temia a Deus, no final ele fala: Deus é Deus, independente do que acontecer, Deus é Deus, Deus é vivo, Deus é vivo. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu conheço de caminhar. E a gente vê mais agora na frente, Satanás querendo Pedro. Mas por que Pedro? Porque Pedro era pescador, um pobre pescador. Vinha de uma cidade que não tinha muita referência. Era meio considerado como analfabeto. Pedro não teve oportunidades. Não teve oportunidades de estudar, de fazer algo. Pedro era pescador. E entre os 12 discípulos, por que não João, que era mais próximo de Jesus? O que Pedro tinha que Satanás queria dele? Eu fiquei meditando que quando eu vejo as crianças jogando videogame, elas sempre querem eliminar os mais fortes, porque dão mais trabalho. E eu vejo que Satanás via isso, Pedro. Pedro incomodava Satanás, porque Pedro ele podia não saber muita coisa, ele podia não falar direito, ele podia meter os pés pelas mãos, ele podia tropeçar, errar, mas só que Pedro era ousado, era corajoso e tinha uma disposição, uma disponibilidade de aprender. E isso me faz até lembrar daquela frase que eu sempre coloco, que tentar não significa conseguir, mas todos que conseguiram tentaram. Então, a gente vê essa disponibilidade em Pedro, essa coragem, essa ousadia de tropeçando, caindo, mas entre os erros é sempre trazendo experiências maravilhosas, e Pedro também, eu vejo que ele não teve oportunidades de muitas coisas, mas quando ele começou a caminhar com Jesus, eu vejo que ele aproveitou as oportunidades que ele teve. Quando ele viu Jesus sobre as águas, ele falou: eu posso ir aí? E Jesus falou: vem. Aí ele afundou e aí Jesus fala: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Mas esse homem de pouca fé deu 2, 3 passos em cima das águas, sobre as águas. Esse homem de pouca fé, lá em Atos, converteu mais de 3.000 pessoas. Esse homem de pouca fé passava nas ruas de Jerusalém e sua sombra curava pessoas. Esse homem de pouca fé escreveu sua história. Então, você está aí, achando que tem pouca fé para vencer tudo isso que você está passando, que você não vai conseguir? Se você tiver
a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. E Pedro nos mostra isso que não é quantidade, não é você olhar para sua capacidade, é a qualidade com que você usa o que você tem. Disponibilidade, não é capacidade, é disponibilidade. Eu vejo que Pedro queria muito, ele tinha muita humildade de mesmo, porque quando a gente está caminhando, assim, vamos estar meditando, quando a gente está caminhando em movimento, a gente corre o risco de sofrer acidente, de cair, de tropeçar, de se machucar. E Pedro sabia disso. E ele se desafiava, e se desafiava. E ele viu o sobrenatural. Quantas experiências, quantas coisas podemos extrair da trajetória de Pedro. Imagina como Pedro se sentia entre os discípulos. Eu acredito que ele se sentia muito despreparado, mas foi o mais ousado. Então, aqui a gente vê que Satanás queria Pedro. E tem coisa que Deus vai te dar fé, para você fazer. Ele vai te dar as armas para você lutar, que nem aqui fala, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E em seguida fala, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Tudo que você passa, você vai sair mais forte, você vai sair com experiência e você vai estar também ajudando outras pessoas. Porque é diferente. É diferente quando a gente passa pelas experiências e a gente olha para a pessoa e a gente consegue ver, sentir o que a pessoa está passando, porque a gente passou por aquilo. Eu vi um testemunho de uma pessoa falando assim que ela foi escrever um recado para ajudante dele. Aí a esposa falou assim, manda em áudio porque ele não sabe ler. Você imagina o que hoje em dia uma pessoa, na tecnologia que a gente está hoje, em tudo que a gente vê é muito rápido. Você imagina uma pessoa ser analfabeta, uma pessoa que não sabe ler, como que a pessoa deve se sentir? Como que a pessoa deve se sentir? Então, eu fiquei meditando muito de que jeito que Pedro se sentia, de que jeito que Pedro se sentia deslocado. Às vezes era até por isso que ele se desafiava tanto. Mas quanta ousadia. Então, seja lá o que você estiver passando, com essa pouca fé, você pode ir longe. Você pode ir longe. Porque tudo você pode naquele que te fortalece, que vai te fortalecer é Deus. Se você está fraco, quem vai te fazer forte é Deus. Deus, ele não está à procura de pessoas capacitadas, ele está à procura de pessoas que estejam dispostas a aprender, dispostas a servir, dispostas a avançar, a usar essa fé, a ter experiências com ele, que nem Pedro. Então, não é o tanto que você sabe, não é o tanto que você é capaz, porque
é o tanto que você se dispõe a estar deixando Deus te usar, deixando Deus te capacitar, deixando Deus te fortalecer.